Olá, mensagem para você que está aí do outro lado. E o café com Cristo Jesus hoje é conhecendo a Bíblia Sagrada. Estou aqui em minhas mãos com a Bíblia. Gostaria também que você que está aí do lado aí pegasse a tua Bíblia para nós interagirmos, para nós conhecermos a Bíblia Sagrada de uma maneira especial, irmãos. Não lendo a Bíblia, mas estudando a Bíblia e trazendo cada conhecimento da Bíblia para dentro dos nossos corações. É a mensagem de hoje. Mas antes de iniciar esse trabalho, eu quero cumprimentar você que está aí do outro lado com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. E por que a paz do Senhor, irmãos? Porque quando nós desejamos a paz do Senhor, automaticamente nós estamos querendo tirar todo tipo de guerra dentro dos nossos lares e das nossas vidas. Muitas vezes vivemos guerras espirituais, vivemos guerras religiosas, vivemos guerras que são enfermidades, que são lutas que nós passamos dentro dos nossos lares. E quando nós desejamos a paz, nós estamos querendo que Jesus venha e traga ali o alívio, que tira o peso, que Ele tira a dor, que Ele tira o sofrimento. É isso que significa a paz do Senhor Jesus. É nós tirarmos todo tipo de mal, todo mal que existe dentro dos nossos lares. E a palavra que nós vamos conhecer hoje com o café, com Cristo Jesus, eu quero falar sobre a morte de Jesus. Se estamos aqui tentando desvendar a Bíblia, conhecermos a Bíblia, nós vamos falar aqui sobre a morte de Jesus. Jesus, irmãos, ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, Jesus foi colocado e dependurado na cruz. E ele permaneceu ali até as 15 horas. Então Jesus ficou de 9 horas até as 15 horas dependurado na cruz, preso na cruz, pregoado na cruz. E quando Jesus estava ali durante essa cena, ele falou 7 palavras. Durante algumas horas, ele falou 7 palavras. E sobre essas 7 palavras que eu quero trazer para nós hoje como forma de conhecimento, para que nós venhamos a entender quais são as palavras e o significado de cada palavra que Jesus falou na cruz. A primeira palavra que Jesus falou, irmão, a primeira palavra que Jesus falou foi o seguinte: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que faz. Foi a primeira palavra que Jesus falou ali na cruz, que está lá em Lucas 23, e você pode ler a partir do 34. Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que faz. Quando Jesus direciona essa palavra a Deus, Ele está pedindo ali, Deus, que perdoa aquelas pessoas que estavam oprimindo, que estavam ali o castigando. E Jesus estava derramando o perdão sobre as pessoas que estavam ali o torturando, o castigando. Perdoai-vos, porque eles não sabem o que faz. Porque se eles soubessem o que eles estavam fazendo, se eles soubessem o que estava acontecendo dentro do mundo físico, e até mesmo dentro do mundo espiritual, eles não queriam ser partícipe disso. Jesus, irmãos, nessa primeira palavra, Ele não queria condenar ninguém. Ele não queria condenar os seus malfeitores. Então Ele queria, através dessa palavra, liberar o perdão, até mesmo para aqueles que foram usados para martirizar, para crucificar Ele ali na cruz. E a segunda palavra que Jesus falou, irmãos, foi da seguinte forma: hoje estarás comigo no paraíso.
hoje estarás comigo no paraíso. Óbvio que Jesus referiu essa palavra ali a um dos ladrões que estavam presos na cruz, onde aquele ladrão reconheceu ali que ele era um pecador, e ali ele pediu perdão ao Senhor Jesus, e pediu a Jesus que levasse ele também, que salvasse a alma dele, e Jesus usou essa palavra, hoje estarás comigo no paraíso, que também está lá em Lucas 23, 43. Jesus salvou a alma daquele ladrão, irmãos, mostrando para nós, trazendo para nós, para os nossos olhos hoje de aprendizado, que ele também pode e vai salvar as nossas almas. Jesus tem o poder da salvação sobre as suas mãos. Ele salvou aquele ladrão. Ele não usou nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa para salvar aquele ladrão. Eu vou pedir meu pai, eu vou pedir alguém, eu vou pedir fulano, eu vou interceder por você. Não. Ele mesmo disse, hoje estarás comigo no paraíso. Foi a segunda palavra de fé que Jesus usou. E a fé daquele ladrão, a fé daquele ladrão arrependido, fez com que a alma daquele ladrão fosse salva. Trazendo para nós também, irmãos, que qualquer pessoa que nós subjugamos, que não tem mais direito à salvação, qualquer pessoa que nós a condenamos com os nossos olhos, qualquer pessoa que nós automaticamente ou religiosamente achamos que está perdida, Jesus está mostrando para nós hoje também, através desse aprendizado, que essa pessoa que nós a julgamos hoje, que nós a condenamos religiosamente, a condenamos, tem direito à salvação em Cristo Jesus. Porque Ele quer salvar todos. Ele quer que todos se arrependam e Ele quer salvar todos. Então essa foi a segunda palavra. E a terceira palavra, irmãos, que Jesus falou ali na cruz: eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe, que está lá em João 19, 26 e 27. Ali antes de Jesus entregar ali a vida dele, ele viu ali que tinha uma mãe, que a sua mãe estava desamparada, que a sua mãe ali poderia ali, naquele momento, não ter ninguém para ampará-la. E ele pegou um dos discípulos e pediu que tomasse conta da mãe dele. Mesmo sofrendo, ele preocupou com a mãe dele, que ainda ia ficar aqui na terra. Aí ele pediu que um dos discípulos amparasse a sua mãe ali antes da ida dele. E a quarta palavra, irmãos: Deus meu, por que me desamparastes? Em algumas traduções bíblicas fala Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Que está lá em Mateus 26, Mateus 27, 46. Em Mateus 27, 46, Jesus pronuncia essa palavra. Algumas pessoas falam assim, mas Deus abandonou Jesus? Deus desistiu de Jesus? Deus condenou Jesus a essa morte? Deus, irmãos, em sua plenitude, Ele tinha que afastar de Jesus ali nesse momento de morte, para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse o projeto de Deus em nós. A morte de Jesus, o significado da morte de Jesus na cruz, irmãos, foi para salvar a mim e para salvar você. Jesus morreu para a salvação das nossas almas. Então a obra de Jesus, ela teria que ser completa. Jesus tinha que concluir aquela obra ali na cruz, para que hoje nós tivéssemos vida novamente, para que hoje nós tivéssemos salvação das nossas almas. Jesus, ele tinha que cumprir ali. Então esse grito, irmãos,
profundo, aonde ele fala ali que ele estava desamparado, é que Jesus estava carregando o mundo sobre as suas costas. Jesus estava carregando o pecado do mundo sobre as suas costas. O amor do Pai, o amor determinado de Deus, era que Jesus pudesse nos salvar. E assim foi concluído através da morte de Jesus. Então essa foi a quarta palavra. E a quinta palavra, irmãos, tenho sede. Jesus humanamente, ele sentiu sede. Jesus humanamente ali, ele sentiu o desejo de beber água, que está lá no Evangelho de João 19, 28. João 19, 28 é a quinta palavra. Ele nos mostra, irmãos, que ele tinha dor. Ele nos mostra que ele tinha sede. Ele nos mostra que ele estava aqui humanamente na terra. Talvez para alguns vai falar que Jesus não sentiu dor. Talvez para alguns vai falar que Jesus não sofreu. Talvez para alguns vai falar que Jesus já tinha um outro corpo ali quando ele estava na cruz. Mas ele estava ali de forma humana. E é por isso que ele sentiu dor. E é por isso que ele sentiu sede. Mas ele tinha ali que cumprir o que estava determinado. Mesmo com dor, mesmo com sede e mesmo com sofrimento, ele cumpriu o que foi determinado para ele. Então, tenho sede é a quinta palavra que Jesus falou na cruz. E a sexta palavra, que talvez nós não prestamos atenção, mas é uma palavra de grande importância, sublime importância para nós. A sexta palavra, ele disse: está consumado. A sexta palavra que Jesus falou na cruz, está consumado, que também está lá no Evangelho de João 19, 30. A palavra consumado, irmãos, é quando dá uma pessoa uma missão e a pessoa cumpre aquela missão. Quando coloca ali algo a resolver na mão de alguém, a pessoa vai ali e resolve aquilo que foi colocado sobre as mãos dela. E o que foi colocado sobre Jesus, que era a salvação das nossas almas. Ele precisava de morrer. A escolha de Deus foi que ele morresse na cruz para a salvação das nossas almas. E essa palavra nos mostra, irmãos, que ele entregou a vida dele ali na cruz, que ele consumou a obra que foi dado ele a fazer com a morte de cruz. Foi dada a ele uma responsabilidade, que era a morte de cruz, e ele cumpriu. A cruz foi a morte de cruz, a cruz foi o motivo para que nós viéssemos a ser perdoados. Não foi a cruz, o símbolo cruz, mas a morte de cruz, a crucificação na cruz, nos comprou novamente. Estávamos nós perdidos, estávamos nós sem plano de salvação no Senhor, e a morte de cruz de Jesus derramou sobre nós o perdão de Deus. Fomos comprados novamente pelo perdão de Deus através da morte de cruz de Jesus. Por isso que é de grande importância nós entendermos o reflexo da Bíblia em nós. Nós entendermos cada palavra bíblica em nós e trazermos essa palavra para dentro dos nossos corações, para que nós não venhamos desviar do caminho do Senhor e que nós também podemos e devemos consumar a nossa obra em Cristo Jesus. E a sétima palavra, irmãos, a sétima palavra que Jesus nos falou ali, a sétima palavra: em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E está lá em Lucas 23, 46. Nós podemos entender quando Jesus entregou o espírito dele ali nas mãos de Deus, o Deus espiritual. Nós podemos entender que Jesus, ele cumpriu o que deste ele a fazer. E que o espírito dele não era um espírito que ficaria vagando no mundo, não era um espírito que outros seres espirituais iriam usar. O espírito de Jesus tinha um dono. O espírito de Jesus é do próprio Deus, é a presença do próprio Deus. Como o nosso espírito, o espírito de vida que está em nós também pertence a Deus. Então Jesus falou na 7ª palavra: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali foi através de uma oração, ali foi um fechamento de oração que ele fez ali ao Pai e terminou voltando para ele. Estou entregando o meu espírito, estou voltando para ti, meu espírito te pertence, foi-me dado uma ordem a cumprir, foi-me dado algo a fazer aqui na terra, e eu fiz para a humanidade. Ele morreu na cruz, irmãos. Jesus morreu na cruz. Mas Jesus não foi derrotado. Nós não cultuamos um Jesus morto. Nós não cultuamos um Jesus pregoado na cruz. Nós cultuamos, nós buscamos e cultuamos um Jesus que ressuscitou no 3º dia. Ele morreu como uma entrega, mas ele renasceu com a vitória nas suas mãos, que é a vitória das nossas almas. E por que eu trouxe essa palavra? E por que eu trouxe esse trabalho hoje? Que é muito importante nós entendermos e compreendermos que só através de Jesus que nós temos salvação de almas. Nenhum outro ser levantado tem o poder de salvar, o poder salvífico das nossas almas. Jesus tem o poder salvífico das nossas almas. É só através dele que temos as nossas almas salvas. Então essas 7 palavras na cruz, irmãos, que Jesus trouxe ali, foi palavras que traz para nós hoje um grande ensinamento, porque é um amor que nunca se explica. Por mais que nós tentamos compreender por que ele passou por tamanha dor, por que ele passou por tamanho sofrimento, não temos explicação. O sofrimento era para nós, o sofrimento era para cada um de nós. Não tínhamos mais direito de entrarmos no céu, não tínhamos mais direito de termos a nossa alma salva, mas Jesus se fez por nós. Na sexta-feira, irmãos, ele morreu, e no domingo ele ressuscitou. Então hoje nós vivemos e pregamos um Jesus vivo, um Jesus espiritual e vivo. Senhor Deus e Pai, entrega essa vida, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem sobre as tuas mãos. Que possamos entender, Pai, essas 7 palavras que Jesus falou ali na cruz, Pai. Que possamos entendermos e cada dia entendermos mais e compreendermos mais o sentido da tua mensagem, Senhor. Eu entrego esse ouvinte sobre as tuas mãos para que seja abençoado no nome de Jesus. Irmãos, o café com Cristo Jesus hoje foi as 7 palavras que Jesus falou no momento da morte de cruz. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.